amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Estamos já na segunda semana do tempo da Páscoa. Vamos fazer então a reflexão, o resumo das homilias desta semana. As leituras vão nos falar sobre a perseverança na vida de fé, mesmo diante das tribulações. E o Evangelho nós vamos acompanhar o capítulo 3 de João, onde nós vamos retomar aquele bonito diálogo de Jesus com Nicodemos. Na segunda-feira, na leitura, nós temos aquela bonita oração que a comunidade fez após a libertação de Pedro e João, depois que eles realizaram o primeiro milagre da cura do paralítico. Eles foram presos e agora eles são libertos, e a comunidade faz essa bonita oração baseada no Salmo 2, onde diante das dificuldades, eles se enchem do Espírito através da oração, não perdem a fé e continuam a sua missão. Isso nos mostra que nós devemos realmente buscar na oração a nossa renovação espiritual. A nossa vida é cheia de dificuldades, nós não devemos parar. A nossa missão é em Deus, é renovando o nosso espírito através da oração que nós vamos ter forças para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. O Evangelho da segunda-feira, no diálogo com Nicodemos, Jesus fala que nós devemos nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. Esse é o tempo de Páscoa, é o tempo de buscarmos realmente as coisas do alto, é o tempo de tomarmos consciência que se nós ressuscitamos com Cristo, Cristo está no alto, nós devemos buscar as coisas do alto. Na terça-feira, a leitura nos fala que a comunidade era um só coração e uma só alma. O início da comunidade cristã está ali a caridade, uma forte comunhão afetiva e efetiva. Então não basta só nós falarmos do amor, é preciso colocar o amor em prática. Então, colocando todos os bens que eles possuíam em comum, isso mostra para a comunidade que eles praticam realmente a caridade, eles vivem a caridade de forma concreta. Há realmente uma comunhão afetiva e efetiva, e é isso que deve existir na nossa comunidade cristã hoje em dia. As primeiras comunidades são grandes exemplos para as comunidades de hoje, nesse tempo de Páscoa. No Evangelho, continuando o diálogo com Nicodemos, Jesus fala que nós não devemos rejeitar o testemunho de Cristo. Ele é o enviado do Pai, ele é a testemunha fiel do Pai. Ele sabe o que fala porque ele veio de Deus. Então nós devemos acreditar no testemunho de Cristo porque ele tem credibilidade do que ele está falando, porque ele realmente veio do alto. Na quarta-feira, os apóstolos são de novo presos e de novo são libertos e de novo eles retornam à missão. A nossa vida é assim, cheia de dificuldades, cheia de desafios, mas nada deve nos impedir de viver o amor de Deus, de colocar a nossa missão em prática. Deus quer que nós cumpramos a nossa missão, então não são as dificuldades que vão nos impedir de viver realmente o amor de Deus. No Evangelho da quarta-feira, Jesus fala que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvá-lo. Deus quer que o mundo seja salvo. Ele faz aqui a oposição trevas e luz. O mundo está em trevas. Jesus foi enviado como luz para iluminar as trevas desse mundo. Então Deus não quer a condenação, não quer que o mundo permaneça nas trevas do erro, do pecado. Deus envia o seu Filho para salvar o mundo, para que o mundo seja iluminado por ele. Então nós devemos sempre ser guiados pela luz de Cristo e não pelas trevas do mundo. Na quinta-feira, a leitura do Atos dos Apóstolos, Pedro é interrogado pelos chefes e Pedro diz claramente que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O testemunho de Cristo é a melhor forma de mostrarmos que nós obedecemos realmente a Deus. E assim deve ser na nossa vida. Vamos sempre continuar testemunhando Deus, seguindo os ensinamentos de Deus, dando mais valor a Deus
do que as coisas dos homens, do que as coisas deste mundo. O Evangelho da quinta-feira fala dessa união que há entre o Pai e o Filho. Rejeitar a Cristo é rejeitar o próprio Deus, então vamos ser fiéis a Deus, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a principal lição que o Evangelho quer nos ensinar. Na sexta-feira, a leitura do Atos dos Apóstolos, aquele testemunho que Gamaliel dá ali diante do julgamento. E aí ele diz, se as coisas desses homens é realmente uma coisa de Deus, então ela permanece. Agora, se for uma coisa só inventada por eles, isso vai se desfazer rapidamente. Interessante que mais de 2000 anos já se passaram e o testemunho desses homens, desses apóstolos, continuam fiéis a Cristo. Então isso permanece por mais de 2000 anos. Se fosse realmente algo inventado pelos homens, teria morrido ali mesmo, teria acabado por ali, mas se permanece por mais de 2000 anos, quer dizer que o testemunho da igreja é fiel realmente ao testemunho de Cristo. E isso deve nos motivar a nossa vida de fé, a sermos cada vez mais fiéis a Deus, a irmos mais à igreja, ouvirmos mais o testemunho dos apóstolos, que hoje são representados pelos bispos e pelos padres. Eles são homens fiéis que nos colocam realmente no caminho de Deus. Se não fosse assim, teria acabado lá na Galileia mesmo. Mas se permanece até o dia de hoje, então nós devemos realmente botar a nossa confiança nos homens de Deus, nos homens da igreja, através do seu testemunho, nos tornarmos melhores pessoas de fé. O Evangelho de João, capítulo 6 dessa sexta-feira, esta semana termina com a multiplicação dos pães. Todos se alimentaram bem e ainda sobraram pão com fartura. Isso mostra realmente o testemunho da igreja. Até os dias de hoje a igreja continua repartindo o pão de Cristo com os seus fiéis. Todos se alimentam de Cristo na igreja e ainda há muito mais de Cristo para ser dado ao mundo. Para muitas outras pessoas ainda continuam com fome e sede de Deus. Cabe então à igreja continuar essa bonita missão de alimentar a nossa vida de fé com o pão de Cristo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam, sempre me acompanham nesses vídeos. Deixa aqui o seu joinha, clique aqui para você se inscrever no canal e assim receber as atualizações sempre que sair um vídeo novo. Clicando aqui desse lado você pode acompanhar os outros vídeos desse canal. Muito obrigado pela sua companhia, tchau e até o próximo vídeo.